Algumas vezes me defrontei com pessoas acometidas por doenças ou incômodos que elas atribuem, conscientemente ou não, a trabalhos de macumba, feitiço, catimbó, encostos, despachos, bruxaria, magia negra, etc, etc. Interpretados como efeitos da ação externa de outros agentes. Bem, para entender e tentar solucionar estes casos, é preciso levar em conta o poder da fé, da autossugestão, do medo e da crendice, como fatores responsáveis pelos efeitos físicos e orgânicos nas pessoas. Vamos descrever a potencialidade de cada um desses elementos. A respeito da fé, podemos distinguir 3 tipos ou 3 expressões de fé que passo a descrever agora. O primeiro tipo de fé é a fé em Deus e no seu poder, que pode curar todo tipo de doenças ou enfermidades ou incômodos. Conhecemos o poder infinito que esta fé tem e os resultados milagrosos que esta fé pode proporcionar. Esta é a fé que pode até remover montanhas, no dizer de próprio Jesus. Mas, apesar de reconhecer a importância dela, não é sobre ela que quero me deter nesse vídeo. O segundo tipo de fé é a fé a nível humano. Vou apresentar aqui um exemplo deste tipo de fé. Imagine uma pessoa que tem confiança na competência de um determinado médico e na eficácia dos remédios que ele passar. E pense agora, numa pessoa hipocondríaca, aquela pessoa que tem mania de doença, que tem uma farmácia em casa, que mesmo quando não está doente, inventa uma doença. Um dia essa pessoa vai ao seu médico de preferência e conta o problema corriqueiro. Olha, doutor, todo dia, depois do almoço, eu tenho dor de cabeça. O médico, conhecendo o seu histórico de paciente hipocondríaca, vai prescrever o quê? Certamente não vai passar nenhum remédio, uma vez que o problema não é orgânico, mas é doença inventada. Por isso, prescreve um placebo. Para quem não sabe, placebo é uma palavra latina que significa isso dará certo. Na verdade, o placebo não é um remédio, é um medicamento fictício, supostamente inerte, inofensivo, pelo fato da substância não conter princípios medicamentosos ativos. Poderia ser água com farinha, por exemplo. Por incrível que pareça, porém, a mulher, mesmo tomando esse remédio, que não é um remédio, ficou boa. O que foi que curou a mulher? Com certeza não foi o médico, e nem o remédio que ele passou. O que curou a mulher foi a autossugestão, ou seja, foi a fé humana dela no remédio prescrito por aquele médico que obrou o milagre da cura. Na verdade, a doença dela não era orgânica, mas apenas psiquicamente sensorial, ou seja, percebida só pela própria pessoa através da sua imaginação, que a sentia como real. Na verdade, ela não estava doente fisicamente. Para entender como é efetiva e real a força da fé, da autossugestão, basta observar a metodologia utilizada no processo de medição e da eficácia e da eficiência de um remédio ou de uma vacina. O protocolo normal desse teste é o seguinte: um exemplo de comprovação de determinada vacina,
Acontece em 3.000 voluntários, 1.500 recebem a vacina de fato, 1.500 recebem placebo, porém, distribuídos tudo aleatoriamente, sem que nenhum voluntário saiba se recebeu isto ou aquilo. Esse procedimento garante o resultado científico, matemático, exato, objetivo, sem uma possível interferência da autossugestão. É sinal de que existe. Além da fé divina e da fé humana, tem também um terceiro tipo de fé, que prefiro chamar de crendice, porque não se trata de uma fé autêntica. Na verdade, ela dá crédito a algo que não existe. E agora explico. O poder de bruxos, macumbeiros, catimbozeiros e afins é zero. Porém, acreditar que eles possam provocar algum mal contra quem quer que seja, é dar a eles um poder que eles não têm. Infelizmente, sobretudo no passado, vastos setores da igreja acreditavam nos poderes maléficos dessas pessoas. Isso leva ainda hoje muitas pessoas ao equívoco deletério de atribuir problemas maléficos aos trabalhos dessas categorias de pessoas. Mas alguém pode me perguntar, com razão, então, por que às vezes surgem realmente coisas que parecem ser resultados pretendidos e atribuídos por despachos, feitiços, trabalhos ou algo semelhante? Exatamente aqui se manifesta a força desse terceiro tipo de fé, que é a crendice que, aliada à autossugestão, é a causa geradora daquilo que realmente aconteceu na pessoa. De fato, apesar de ser somente uma crendice, mas como todo tipo de fé, ela tem poder criativo de fazer as coisas acontecerem. O próprio medo, que eu chamo uma fé ao contrário, pode conjurar para que se concretize aquilo que se teme acontecer. Será que ficou claro que nestes casos a doença, o incômodo, o desconforto sentido pela pessoa não tem sua origem em fatores externos, mas foi gerada inconscientemente pela própria pessoa que tem esse problema? Talvez para quem se encontra nessa situação seja muito difícil de entender tudo isso que estou dizendo, porque francamente ninguém acredita que possa prejudicar conscientemente a si mesmo. Mas eu deixei bem claro que isto é gerado em nós de uma maneira inconsciente. Para explicar este paradoxo, vamos introduzir agora outro fator que poderia se somar ao que foi dito até aqui. Estou aludindo a eventuais acontecimentos paranormais, extrasensoriais, que a parapsicologia explica, que nesse caso são provocados pela própria pessoa que se acha vítima de forças ocultas. Portanto, o real causador desse problema, doença ou transtorno é a própria pessoa que se acha atingida por estas forças estranhas. Na minha longa experiência, encontrei muitos casos de doenças, enfermidades, fruto de crendices manipuladas e transformadas pela autossugestão em somatizações como resultado de todo esse processo do inconsciente da própria pessoa. Talvez, para entender melhor o que acabei de dizer, seja necessário falar aqui também um pouco mais a respeito da ciência da parapsicologia, que não é psicologia, a parapsicologia. A parapsicologia cataloga mais de 40 tipos diferentes de fenômenos possíveis,
Dentre eles, vou citar os mais frequentes: telepatia, precognição, xenoglossia, visualização de ectoplasmas, tipologia, pirogênesis, telergia, psicocinese, por exemplo, aquelas casas chamadas de mal assombradas, que não tem, na verdade, nenhum assombro. Pronto. Um dos grandes estudiosos dos fenômenos parapsicológicos foi padre Oscar Quevedo, espanhol, já falecido, que fundou em São Paulo o CLAP, o Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Hoje não existe mais, infelizmente. Conforme os estudos dele, todos os fenômenos paranormais obedecem a 4 parâmetros constantes. Primeiro, todos os fenômenos são provocados por uma energia psíquica do inconsciente humano de uma pessoa. Segundo, normalmente, a pessoa que provoca este fenômeno não tem consciência de ser ela mesma a causa de tais transtornos. Terceiro, e mesmo que essa pessoa depois seja consciente de ser a causa daquele fenômeno, ela não consegue ter o controle do mesmo. Acontece sem um direcionamento da pessoa. E quarto, conforme Oscar Quevedo, existe o alcance desse poder de atuação máxima do fenômeno de 50 metros de distância do causador desse mesmo fenômeno. Com exceção da telepatia, que aí não existe limites de distância. Mais uma vez, quero frisar que a cura total das doenças e a solução dos problemas assim citados só pode acontecer através da própria pessoa atingida por eles. Bem, espero que tentei explicar acima sirva de instrumento para a pessoa entender esse processo e consiga levá-lo a bom termo, resultando na cura total de si próprio e da eliminação dos incômodos anteriormente atribuídos a forças estranhas externas.